sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Queira se colocar de pé, para receber o servo do Senhor, que lhe dá a palavra nessa noite. Glória a Deus, vamos fazer o servo do Senhor. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pai, toma o teu filho nas nossas mãos, meu Pai querido. Usa ele grandemente nessa noite, meu Pai, para que nós venhamos aprender, Senhor, cada dia mais da sua palavra. Senhor, abençoa o teu servo, seu lar, sua família, esposa. Livra, meu Pai, do mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Saúde ao lado da igreja com a santa paz de Cristo. Pode sentar, irmão. Mais valor, já vamos dando continuidade ao trabalho do Senhor inteiro. E tudo de bom para nós. Palavra de Deus. Cada momento vai nos alimentando. E isso é o que Ele tem que fazer para conosco. De trazer a sua palavra, né, para nós e nos esclarecer para que nós possamos aprender Deus. Não ficar confusos, mas ficar esclarecidos pela mesma palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele. Hoje, na outra parte, nós temos um pouco comentário sobre o livro do profeta Daniel. Nós vemos que é importante louvar o livro, não é? Bem organizado, interessante, é lindo o livro. Tudo para Deus é importante, não é? Agora vamos também procurar compreender as profecias que a nós elas são liberadas para nós, são oferecidas para nós. As profecias que vêm se cumprindo lá, se cumprir ainda, e somos sempre informados. A minha esposa está com a oportunidade, como disseram, depois nós já iremos já meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o 151 da cristã, para glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. É conhecido todos quase quando louvar, não é mesmo? Glória a Deus. Para Jesus querido, fala Deus sim, fala com tua bondade, e causa de mim. Meu coração
pessoas doentes, pessoas que estão doentes em cima de um leito de dor, mas graças a Deus que nós tivemos o privilégio de vir para a casa de Deus e apresentar essa vida, né? Cada dia de nós agradecer. Muitas vezes nós pedimos tanto, né? Mas nós podíamos mais agradecer. Porque só em estar aqui com esse fôlego de vida, deitamos, acordamos que o Senhor, enquanto o Senhor, e são muitos sofrimentos na terra, mas nós estamos aqui, vamos interceder, orar pela igreja conhecida, orar pela nação, orar pelos necessitados. Glorioso Deus bendito, aqui está a Pai da igreja, e nós, Senhor, pedimos, Senhor, perdão nas nossas áreas, meu Pai, de contra a nossa vida, e que nesta noite o Senhor venha ouvir nosso clamor. Meu Deus, porque nós somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui nesta noite, mas devido a necessitamos do socorro, da misericórdia, da presença. Meu Deus, são tantos precisando de Ti. Meu Deus, são crianças, são jovens, são adultos, são anciãos. Meu Deus, Filho de novo da Tua igreja, levanta os obreiros, os servos, os filhos, os pastores, diáconos, colaboradores que fazem a Tua obra. Meu Pai, porque a água, Pai amado, a vida é água. Oh Deus poderoso, Deus santo, Ele guarda a nossa vida, guarda nossas vidas, Senhor, dá o grande livramento, nos cobre com a gota do Teu sangue, meu Pai, e ajuda nós a permanecer, a fazer o Teu querer, a Tua vontade. Venha guardar, meu Pai, essa nação brasileira, coloca a Tua mão poderosa, dá, Senhor, um grande livramento, os Teus filhos, os Teus servos, Senhor, as autoridades, eu entrego nas Tuas mãos, porque eu creio que o Senhor pode mover, porque não há outro igual, Ele guarda todas as nações da terra, e dá um grande livramento, meu Pai. Venha alcançar Teu servo, Tua serva, Senhor, que já estão na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo pela Tua grandeza. E abençoa o Teu Filho que vai trazer a palavra nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus. Como eu tinha comentado na outra sexta sobre Daniel, as profecias que a nós é revelado no presente, foi revelado também ao profeta Daniel, e por fim também trazendo a nós a mesma finalidade das profecias. Às vezes se nós não tiver aquela dedicação, a gente falha, às vezes a gente não lê tanto a Bíblia, mas precisamos examinar, porque é uma ordem de Jesus, assim por diante. Até trouxe aqui um esboçozinho para deixar com os irmãos sobre a profecia. Fica mais fácil de se interpretar ela, a profecia de Daniel. Fica mais fácil de interpretar quando a gente tem nas mãos um esboço, e é mais fácil. O profeta teve o sonho de uma estátua com 4 significados, com 4 impérios, e para nós analisar melhor, é importante, passa aí, não sei se você falou, ao irmão Francisco, distribui aos irmãos, nós vamos analisar, porque é mais fácil distribuir, se sobrar uma mulher, tá bom? A distribuição das profecias, a interpretação das profecias é melhor para nós conviver com elas. Tem algumas que é ilustradas, outras não. Nós podemos ser mais informados quando passamos a conviver com a interpretação correta da palavra de Deus. E se sobrar uma mulher logo depois iremos. Isso. Vamos finalizando.
importante examinar. Talvez alguém, quando nós examinar, não tinha o mínimo ideia sobre o que significa essa visão, a visão de Daniel das estátuas. Aí, irmão Francisco pegou a sua, irmão Francisco? Aí, agora vai caprichar, não vai? Vamos caprichar. Isso, porque ele é bom. E a sua bondade dura para todo sempre. Aqui é um aproximado. Pegou, irmão Luiz? Oh, maravilha. Isso é bom para abrir a nossa mente e encontrar o motivo porque a transmissão da palavra, irmãos, ela precisa ser uma transmissão com segurança. Segurança referente às escrituras, para que nós não pensamos o contrário. Então, aqui nessa ilustração, o primeiro império que houve na época de Daniel, foi revelado. Qual o império? Primeiro aqui, ó, em cima, qual o império? Babilônia. O Império Babilônico, cabeça do quê? De ouro, cabeça de ouro. Porque Deus é assim. Ele fala conosco de uma maneira que Ele pretende falar, mas de uma maneira ou de outra é a atenção de Deus voltada para nós, sim ou não? É a atenção de Deus voltada para Deus. Por isso que Paulo exortou aos Tessalonicenses de igreja, dizendo, olha, não desprezeis as profecias. Glória a Deus. Examinai tudo e retende o bem. Assim por diante, livrai também guardai de toda a aparência do mal, diz ali a própria palavra de Deus. Agora, eu acho que os irmãos também gostam de estudar as profecias, porque é muito importante. Porque vamos aqui no capítulo 2 de Daniel. Quando se deu a visão, isso aqui era qual ano antes de Cristo? AC é antes de Cristo. Está aqui, irmão. AC é antes de Cristo. AC. E DC é depois de Cristo. Está compreendendo? E por isso que nesse tempo houve a visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor, apresentando essa estátua com 4 significados. Mas eles não entenderam a palavra de Deus. E Deus usou, como nós sabemos, o profeta Daniel para ter esta definição. O rei sonhou, mas esqueceu. Como é que uma pessoa sonha e esquece, a outra pessoa vai lembrar do sonho que ela esqueceu? Nem mesmo os astrólogos, nem os adivinhos, creio que alguns já sabem, tiveram capacidade de interpretar ou fazer o relembrar. Se lembrasse daquilo que ele sonhou, ele disse, eu sonhei, mas esqueci. Só que a minha mente está perturbada porque eu preciso saber desse sonho, só que eu esqueci tudo. E aí, como fica? Olhando humanamente, fica difícil. E aqui diz a palavra de Deus, né? E ele mandou chamar, nesse capítulo 2, e versículo 2 também. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarasse o rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram, diz aqui a palavra de Deus, e apresentaram-se diante do rei. Aí o rei expôs os sonhos. Aí eu sonhei com aquela. Eu sonhei, ele não falou nada, porque tinha esquecido. Se fosse o nome do irmão,
Michel. Se fosse o irmão Michel, o que o irmão fazia? Hã? Não fazia o que Daniel fez, foi recorrer ao Deus verdadeiro. Aí é isso que nós fazemos hoje, é a mesma coisa. Se for da vontade de Deus, fazer essa e dar essa interpretação, então ele vai abrir a nossa mente. Assim por diante. E ele conseguiu. E aí quem falou que a cabeça era de ouro foi Daniel. Porque o rei não sabia contar, ele esqueceu tudo, ele esqueceu da cabeça, esqueceu dos braços, esqueceu do peito, esqueceu dos braços, esqueceu da perna misturada com o ferro misturado com o barro, ele esqueceu tudo. Olha o poder de Deus, ele não se limita. Isso é rico para nós. Aqui nessa sequência, aí Daniel, essa visão foi no ano 606 a.C., que Daniel tinha sido levado cativo, como nós sabemos. O templo de Jerusalém tinha sido desmoronado por causa dos pecados de Israel. E agora Israel estava lá no Babilônia como escravo. Só que Deus é assim. Deus, ele dá uma sentença. Só que não é para mais nem para menos. Se é 30, não é 31 nem 29. Ele é justo. Assim por diante. E lá estava Israel sentenciado. Daniel. Mas houve as revelações que Deus passou ao profeta Daniel, nós estamos fixados a esta. E quem dominava Babilônia era o rei. Sabe o que significa a palavra Babilônia? É homenagem ao Deus Bel, Deus da confusão, Belial. O Beelzebu. Em homenagem, quando lá em Mateus 12:31, eles classificaram que Jesus estava sendo usado pelo Espírito de Beelzebu. Vem de Bel, vem de Babilônia e vem também de Baal. E vem também da palavra Deus, só que é o Deus da confusão. Por isso que chama Babilônia, significado o Deus da confusão, Deus de Babel. Por que nós temos que sempre estar exortando a igreja? Porque tem uns ritualismos dentro das igrejas que ele vem lá de Babilônia. Ele que o irmão Luiz, a gente tem falado, tem combatido. Irmão, você não pode espiritualizar um objeto. Como que pode colocar um objeto aquele que não transmite voz? Ele é neutro. Você pode espiritualizar um objeto, dizendo, as bênçãos de Deus veio para esse objeto, e esse objeto transmitiu para mim. É uma doutrina de Babilônia. Compreenderam? Então a pessoa fica misturada, Cristo e Babilônia. Aí o que acontece? Babilônia trouxe a fé nesses objetos. E a defesa deles, invertida, é a que muitos crentes usam. Não, eu estou usando esse objeto pela fé. Mas é uma fé, que tipo de fé? Fé pagã. Sabe que onde está essa distorção, os demônios estão por trás deles, e daquilo. É uma realidade na palavra. Por isso que você tem que aprender. Agora, no tempo de Daniel, o rei teve essa visão. Vamos ver aqui no capítulo 2 Daniel 22, o irmão pode ler. E aqui eles chamaram, nos para nós ganhar mais tempo, eles chamaram os astrônomos, como lemos aqui, os adivinhos, mas não puderam discernir. Então ele chamou lá o profeta Daniel. É assim que é. O crente é esquecido. Está vendo?
A gente sente até honrado por ser esquecido, porque é sinal de Deus estar em nossas vidas. Estava lá Daniel, o sábio, está os astros feiticeiros, no sentido geral, mas de quem o rei se lembrou primeiro? Foi de Daniel ou dos feiticeiros? Feiticeiros. Pois é. E o servo verdadeiro estava de canto, estava Deus lá no cantinho. Não é muito diferente de hoje, alguns pontos, né? Que a pessoa às vezes usa tanta coisa, mas a palavra fica fora. Lê para nós, irmão Luiz, versículo 22, 23, até o 25, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Daniel, né? Isso. Tem todo o comentário aqui, mas nós vamos ver os versículos mais chaves. 2, Versículo 22 ao 25. 22 ao 25. Ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do reino. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Eita maravilha! Ele não é tão bem condizente na palavra que ele não queria ver a vingança sobre os seus inimigos, os seus astrólogos. E ele diz: não mate não, ó rei, há um Deus do céu, um Deus que tem tudo sob o seu controle, e agora eu vou fazer lembrar o rei, o versículo 27, 25, 26, 27, na sequência. Versículo 26, 27 ao 28. 26. Respondeu o rei e disse: Até o 28, isso. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem vinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Isso. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Olha, e agora, como fica? A coisa revelou, não é? São essas, tem a sequência. Ele lembrou, Daniel fez o rei se lembrar. Olha, Deus, lógico, né? Deus na vida, imagina se um Deus desse que a gente vive, quanto é maravilhoso. Pode prosseguir, irmão, é importante. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os que fez, mas para que a interpretação se quisesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Seu coração aqui, ó, versículo 31 já, não é? Analisando. É isso. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a plagana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Olha, aí ele deu a interpretação.
Porque naquela época, tem um parênteses, quando Ezequiel teve a visão do monte do vale cheio de ossos, aquele vale representava, mas não tinha só o vale. Dentro do vale tinha sepulturas. Quando está referindo que o poder, na visão está encheu toda a terra, naquela época o rei Nabucodonosor dominava o mundo. O vale era típico de Babilônia. Os ossos secos representavam o cativeiro de Israel em cativeiro. E a sepultura representava as nações que Babilônia dominava. Tudo estava relacionado ao profeta, ao rei, e relacionado ao seu domínio que Deus tinha dado. Está compreendendo, jovem? Tá, nós jovens somos para compreender as coisas, hein? É, não é? E nós aqui jovem, todos nós, porque o Espírito Santo nunca se envelhece. Ele está em nossa mente, e a nossa mente sempre é jovem. É uma realidade mista. Agora analise bem. Agora encheu toda a terra aquele poder, vamos analisar assim, aquele poder é o poder do rei Nabucodonosor. O irmão leu até o versículo 35. Até o 35. Isso. Continuando nesse trabalho importante, vamos virar a página para o 36 da palavra de Deus. Depois os irmãos vão lendo e vão cada momento a mais ficando mais informados sobre as coisas. E aqui é Deus mostrando a quem? Ao profeta Daniel. Mas o rei Nabucodonosor agora estava sendo instruído. Mas sabe por que o rei Nabucodonosor estava sendo instruído? Porque lá em Babilônia tinha um homem que estava cheio da graça. Glória a Deus! Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz a palavra de Deus que Deus deu a Daniel graça. Diante do chefe dos eunucos, diante do rei, e veio essa graça diante de Deus. Tanto foi a graça que o rei deu para os onde nós não lemos, mas para os astrônomos, assim os adivinhos começaram a enrolar e o rei começou a ficar irado, porque não tinha graça. Quando não tem graça, então a coisa fica, claro, fica sem graça. E assim continuou. Agora Daniel, ele falava e o rei acreditava. Aleluia! Isso é muito lindo na palavra. Senhora graça. É o 36, não é isso, irmão? Isso. Pode ler. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aparece aí, está vendo como é importante? Está na montagem do papel, do esboço. Pode prosseguir, irmão. E depois de ti, te levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra tudo, ele destruirá e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos aveiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de outro. E como os artelhos em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Isso. Agora, quando a gente vai analisar, o reino de Babilônia,
ele se deu na época em 606 a.C. Aí vem a cabeça de Orel, Daniel 2,32, como está aqui. Mas no ano 536 a.C., a Babilônia fracassou. Está aqui no encosto. Babilônia fracassou através do quê? Do poder dos medos e dos persas. Aí já foi aqui nós está referindo lá no capítulo 5 de Daniel, 22 ao 25, foi na época que o filho de Nabucodonosor, o Belsazar, ele fez um bacanal. Sabe o que é bacanal? É parecido com bacana, mas não é, mais além, bacanal. Ele ajuntou os vasos da casa de Deus, levou para o local da sua poligamia, ajuntou as suas mulheres pagãs e começou a divulgar a sua riqueza, mas ali profanando a casa do Senhor pelos vasos que seu pai tinha levado para Babilônia, foi usado pelo rei Belsazar, o rei bacanal. Bacanal é poligamia, que fez aquela poligamia. Depois veio a mão escrita, não foi isso? Não, isso é 25, se não estou lendo memória, estou mais comentando. Aí veio a mão escrita. Escrito, já leu? Já. Veja bem. E era em aramaico, e Daniel ele era formado em idioma. Veja bem, então os babilônios, eles não sabiam falar o aramaico, os adivinhos assim por diante. Chama novamente. Os adivinhos não conseguem interpretar a palavra. Menimento de Kel. E aí o que aconteceu? Vai Daniel, lê a escritura em aramaico. E aí quando ele leu, vamos ver se nós analisando essa conclusão aqui, no capítulo 5 desse livro mesmo de Daniel. É tão boa a palavra, não é? Para nós, tem uma explicação melhor. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Está escrito no capítulo 5. Mas no versículo 17, como está escrito? Leia, irmão, novamente. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes ao outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aí já não foi o pai, já foi o quem? Filho. O filho, exatamente, na mesma condição do pai. Pode ler, irmão, até o verso 25. O rei, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai reino, da grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que deu, todos os povos, nações e línguas temiam diante dele. A quem queria matar, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu com soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com os jumentos com eles. É o capítulo 4, né? Que eu não lembro, mas já veio o juízo. Fizeram comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu olharam o Senhor, até que conheceu Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos, e a quem quer que constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas
há dele pé que não veio, nem ouve, nem sabe. Mas a Deus em cuja mão está convida em todos os teus caminhos, a ele não o eficazes. Então dele foi enviado daquela parte de mão, escreveu essa escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Bene, bene, quero e pasim. Esta é a interpretação daquilo. Bene, contou Deus o teu reino e o acabou. Miquel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deles, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Nós vamos julgar o mundo? Irmã, participa aí. Nós vamos julgar o mundo? Aí Daniel aqui, como exemplo, Paulo não falou que nós vamos também, por isso que você tem que ler as escrituras, nós sabemos, a Bíblia nos revela que nós vamos fazer julgamento. Aí Daniel já fez um julgamento. Contado por o teu reino passou. Naquela noite, a história conta que os persas, os medos e os persas, invadiram Babilônia, entraram lá para um local subterrâneo, bombardeou a cidade e o reino dos medos persas passou, dos babilônios, passou para quem? Os persas. Os medos persas. Mas através do julgamento que Deus deu a quem? E Deus não vai dar para nós? Não sabia, não? Sabia, irmão? Não? Então vamos fazer mais comentário aqui até o horário. Mas voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 3. E vamos analisar isto. O nome do irmão é Michel, esse irmão Michel, já perguntei a segunda vez, mas é importante, né? Então, Michel, qual é a posição que nós estamos? A gente lamenta porque qual é o motivo que a igreja não, a gente pode falar isso que é verdade. O motivo que a igreja deixou os membros crescer na época da fé sem ensinamento. Eu já comentei isso com o irmão Luiz, que a igreja não teve esse cuidado, não teve mesmo. Até a presidenta diz, né, que a igreja cresceu como foram feito às pressas, e foi, isso é evangelização, mas a igreja precisa estar estabilizada em uma posição de preparo, porque vai chegar o tempo, e o tempo de Daniel passou. Ele julgou, e foi o juízo diretamente dado por Deus, e deu certo. Não tinha como dar errado. Mas é aí o irmão mesmo, o irmão Michel, 1 Coríntios 6, versículos 1 ao 3. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante o injusto e não perante o santo. Não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Isto. Agora, a base que Daniel usou para julgar o rei, tanto o pai quanto o filho, qual foi a base real da palavra? Qual tipo de pecado Daniel apontou diretamente? Soberba. Pois não te humilhaste para dar glória ao Deus do céu. Teu pai também, da mesma maneira, ficou 7 anos, comendo capim, com fogo molhado no orvalho. Entendeu? Ele usou bem a palavra que dá direito ao juízo. Agora nós estamos observando, porque tem o tempo da longanimidade de Deus. Mas chegará tempo que eu irei falar. Irmão, nós iremos falar sobre julgamento. Como o irmão acabou de ler, não sabeis que o justo vão de julgar quem? O mundo. Agora, quando há um problema entre nós, fica fácil, se a pessoa é espiritual, fica fácil de resolver.
Porque nós temos já uma capacitação de conhecer as coisas mais fácil. Às vezes nós, nas aulas, eles têm uma conversa contrária uma com a outra, pelo menos eu tenho experiência, mas aquilo termina rápido. Não leva amante. Por causa do quê? Da sabedoria que temos já, a capacitação de julgar um ao outro. Isso é importante. Agora analisa bem, naquela noite, o Império Medo-Persa invadiu Babilônia e tomou posse do reino. Aí já cumpriu o sonho de Daniel. Então Daniel tanto levou o assunto da primeira causa, o sonho, o que aconteceu, mas o reino do Pai, que era o rei Nabucodonosor, Deus tem engrandecido ele, de uma maneira, como diz a mesma palavra que ele maravilhosamente, só que a soberba do Pai passou para Filho. e entrou no processo do juízo. E assim se vai. Agora vamos analisando nos versículos 40, na sequência do mesmo capítulo. Vou fazer mais um comentário. Aí passou o tempo, o Medo-Persa foi aquele reino que liberou Israel do cativeiro para voltar para Jerusalém. Já leram não? Vamos ver no capítulo 36 de Crônicas, versículo 21 ao 23. Segundas Crônicas já traz o resultado a volta de Jerusalém, mas já não foi pelo Império Babilônico, que ele já tinha fracassado. Agora vai para o Império dos Persas. Daí o rei persa, Ciro, melhor dizer, deu essa ordem para cumprir, mas já foi o segundo rei, já foi aqui no estudo, diz a palavra de Deus, foi os Medo-Persa, peito de braços e de prata. Essa simbologia já referiu o peito, referia qual rei? Os medos e os persas. Se o irmão encontrou, pode ler, irmão Luiz. Segundas Crônicas 36, versículos 21 ao 23. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, que deu todos os reinos da terra e me engrandeceu, e encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem tem vós e de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Aí já houve a liberação do rei, dos braços de quê? Do peito de braço de prata. O rei Ciro. o rei dos persas. Esse rei Ciro, capítulo 44 de Isaías, 48, 45 também, ele foi profetizado, irmão, 200 anos antes do nascimento, que ele haveria de nascer para libertar Israel lá do cativeiro. Você vê como Deus tem uma profecia tão infalível, ele não falha de maneira que daí prosseguir. Isso já foi, esse reino já foi no ano 330 a.C., que estava o reino dos persas. E a visão de Daniel foi no ano aproximadamente, como estamos aqui, 536, porque depois, na sequência, do capítulo 9 de Daniel,
Deus deu a Daniel a revelação, o tempo que o Messias haveria de nascer. Dali a 70 semanas, ele nasceria o Messias, ali a 70 semanas. 70 semanas de ano corresponde a 490 anos. Aqui estava no ano 506, mas aí o nascimento de Cristo já vinha se aproximando mais. Por isso que hoje, quando nós vamos pregar o arrebatamento da igreja, nós temos uma visão. Qual? A reconstrução do terceiro templo. Porque no momento que Daniel teve a visão, 490 anos, daí para frente haverá o Messias, o nascimento do Messias, o templo estava reconstruído, o segundo templo. Aí foi aquela inspiração sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens. Neemias, Esdras, que estava no meio, era contemporâneos daquela época, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, um conjunto de pessoas, e no livro de Neemias e Esdras, mostra que as moças, as adolescentes, todas estavam naquela influência do trabalho, dos muros para edificar os muros de Jerusalém, porque o Messias haveria de nascer, e tua casa precisaria estar em ordem, a terra da promessa. Como é linda a palavra, trazendo hoje para nós. E aqui na sequência, como nós vemos, foi o segundo império, mas depois do império, o império, esse terceiro império, que é o império grego. Aquele império grego já se deu no ano 330 a.C., Daniel 7, verso 6, vamos até dar uma olhada, no capítulo 7, no primeiro capítulo 7 de Daniel, e versículo 6, e analisando bem, e também 8, 21 de Daniel. Encontrou, irmão? Pode ler. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui o trono semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que subejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. É só o primeiro. O animal, um rei, era uma potência ou um símbolo de idolatria. O primeiro tinha 4 asas, quer dizer, quem conhece a história sabe que depois que os medos persas perdeu para o Império Grego, o Império Grego dominou 4 continentes. Na época, o Império Grego tomou posse praticamente do mundo. 4 asas, dominando 4 poderes, 4 potências. Ele continuou. Esse Império Grego, que é o terceiro império, ele aparece lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, 1 e 2. Aí é conhecido por quê? Porque a Grécia, se quem estuda um pouco sobre a Grécia, foi um dos países mais exemplificados em idolatria. Segundo a história, eles tinham mais de 200 mil deuses. Era quando Paulo chegou na Grécia, no capítulo 17 de livro de Atos, ele ficou penalizado, ele dizendo: olha, eu andando nos vossos altares, vejo vocês os vossos tão supersticiosos, porque eu vi a Deus de todas as maneiras, e junto com todos aqueles deuses pagãos, eles incluíram o Deus verdadeiro, com letra maiúscula. Aí era o terceiro império aqui do rei Nabucodonosor, dirigido por ele. Aí Daniel, no capítulo 8, ele viu a visão de um bode peludo também,
que era justamente o mesmo império. Vê aí, 8:21 de Daniel. Livro de Daniel. Ajuda aí, Conceição. Mas o bode peludo ele é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei do meio. Isso. O tecido quebrava, levantando-se 4 em lugares dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Isso. Só até aí. Então, Daniel teve a visão de um bode peludo. E ele simbolizava quem? O rei da Grécia. Como emblema de poderio. Mas como emblema de idolatria, era o leopardo. O leopardo é um animal que ele cansa rápido ao correr. Só que ele vai perseguir a caça. Eles têm estratégia. Quando a caça começa a fugir do leopardo, eles têm uma trajetória, sabe a trajetória que a caça vai fazer. Então eles, por exemplo, um fica aqui, outro fica lá na avenida. Mas um que está perseguindo a caça, cansa rápido. Mas quando cansa rápido, o outro já pega e vai. É uma astúcia terrível. Esse foi o terceiro reino. O terceiro reino. O rei da Grécia já se passou. Agora, vamos já praticamente no horário. Vamos analisando bem no versículo 40 ou 44. Daí na rua vamos ver isso mesmo, pode ler, se não achar. Tudo bem? Qualquer um. De Daniel 2? Daniel 2, 40 ou 44. Linda a palavra do Senhor. O quarto reino será forte como ferro. O quarto reino. Qual é esse quarto reino, irmãos? O Império Romano hoje, que a gente se enfrenta sendo lá. Pode continuar. Pois como o ferro esmiuça quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele misturará e quebrantará. Enquanto ao que viste os pés e dos arreios, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois se viste o ferro misturado com barro e ouro. E como os arreios eram em parte ferro e em parte barro, assim por parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-á com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Aleluia! Que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Este misturará e que consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Aí, Daniel já apresenta quem? Cristo. Hã? Cristo. Compreendeu? Aqui ele está apresentando Cristo, mas ele já está apresentando outros 2 reinos. Isso. Antes do de Cristo. Ele está apresentando o reino de Satanás, misturar-se-á com semente humana. Ele está falando de algo que não é humano. Porque esses reinos. Que é os demônios que nós vemos hoje em dia, que tem muito demônio, mas tem mais do que antigamente. Né? Existe, exatamente. Então você vê hoje que o demônio tem usado muita influência até mesmo dentro da vitória da igreja. Isso significa o quê? Que a carne, né? Porque então, são 3 reinos, né? Nós vivemos 3 reinos, desde quando Deus fez o homem. São 3 reinos: o reino do céu, o reino de Satanás e a carne. Exatamente. Que é o pecado. Então, reino do pecado sobre o nosso corpo. Não reina por causa da graça que veio. Exatamente. De uma lei incondicional que a gente pode cumprir. Aí se junta o pecado, a carne. E o diabo são os 2. Sim. Né? Porque quem vive no pecado está sendo
levantou Cristo, porque os reinos estão presentes. E como nós sabemos, o rei do Nabucodonosor era o tipo de Satanás, que ele falou. O reino do Pai e do Filho também era. O reino dos gregos também era, porque aonde está a idolatria, o ídolo, por trás da idolatria estão os demônios, para manipular a mente das pessoas e tornar o contrário. Porque fica sendo governado por eles. Quando fala de reino, fala do governo. Né? Isso. Agora, analisando, o reino de Babilônia foi destruído pelo rei dos persas. O reino dos persas foi vencido pelo império da Grécia, que se tornou muito potente na época. Agora, o que resta dos 4 reinos? Os outros estão em função, mas já bem recuados. Agora, o reino que nós estamos enfrentando, Daniel enfrentou o reino do império Babilônia. E qual reino que nós estamos enfrentando? O Império Romano, é o 4º rei. E esse 4º rei, Daniel revela o resultado dele nos dias dos reis. Mas olhando hoje na época, Deus do céu se levantará um reino, que não passará a outro reino. Aí nós já recebemos a Cristo e estamos confrontados com esse 4º rei. Claro que os outros estão presentes ainda, mas não tão destacados como esse 4º rei. E estamos confrontando com esse 4º reino. Esse 4º rei nos traz nova era. E sabe o que é nova era? Inversão de símbolos, coisas invertidas. A nova era, ela tem esse sinal assim, ó. Aqui assim. É o símbolo da anarquia. Muitos jovens usam isso, pessoas mais jovens, usam isso, jovens sem a definição, não é? Usa. Sinal da hierarquia. A nova era tem o emblema da estrela de 5 pontas, com os 5 Salomão do centro espírita. Só que aquele 5 Salomão, ele não tem esse sentido na Bíblia. Os 5 Salomão significa os 5 sábios de Salomão, ou na época de Salomão, não era somente Salomão que era o sábio, eram 5 sábios, e Salomão era o primeiro entre a sabedoria. Então, ela não ataca com um grupo de religiosidade, comentário, não. Ela ataca com símbolos, mas símbolos invertidos. Símbolos que são de Deus, eles usam para identificar, trazer um emblema contrário, símbolo da feitiçaria. É terrível, qual uma moeda com o olho no meio. O emblema. Esse aí é o emblema do dó. Está ligado à maçonaria também. Por isso que muito dinheirista, o crente muito dinheirista injustamente, ele é maçom. Ainda que ele disse que não é, mas ele é. E maçom ainda é entidade espírita perigosa da chamada loja celeste. Tem as matérias assim, e outros também que estudo tem, para demonstrar que aquela religião ela não pode ser muito transparente, mas mais ocultismo. Quando a pessoa vai fazer um acordo com a maçonaria, ela amarra, faz um juramento que ela não vai voltar. Não sei se os irmãos sabem, mas esse código 99 é o código da maçonaria. Quando a pessoa chega a 99, chega numa posição que não volta mais, não fica na frase comunista. Agora, tudo isso, esse 4º império, ele apoia. E aí vai cada vez procurando algo e mistura também com Cristo, o Senhor da Glória. Agora, qual é a nossa visão na palavra sobre quem vai destruir esse 4º império? Cristo mesmo, não é ele usando alguém, ele mesmo pessoalmente, ele virá com o exército dele, com esse exército que
inteiro já tem hoje, e somos nós que somos membros desse exército, glória a Deus. E destruirá este quarto animal. Então, uma das visões também para a vida de Cristo é que o quarto animal, na visão de Daniel, ele está presente, e esse quarto animal, ele será destruído pelo aquilo que Deus levantará. O Deus do céu levantou. Já levantou quem? Jesus. Se os irmãos, já encerrando, os irmãos olham bem, o lago de fogo está vazio. Dá para ser inaugurado. Sabe quem vai inaugurar o lago de fogo? O quarto animal de Daniel, da visão de Daniel. Esse império aqui, né? Império romano, né? Pernas de ferro e pés de parte de ferro e parte de barro, como o irmão interpretou, os filhos satânicos. Será que nós precisamos estudar a palavra ou deixa assim mesmo? Nós vamos mais, além de que nós temos sempre esse controle de horário, mas é bom nós estudar, não precisa? Você fica com a mente mais aberta. Porque é tanta inversão de valores ligados com esse império aqui, que muitos crentes só pensam nisso, não é? Isso é uma magia. As pessoas estão colocando a fé, né? A fé por objetos, né? Ah, vem aqui que eu vou orar por isso daqui, você vai levar para sua casa. Não, nada disso daí é. Isso aqui é algo, isso não pode espiritualizar. Você não pode falar, vou orar por um copo d'água, você vai ter uma água que vai ser curada. Não é mais fácil de orar pela cura, que é o que Jesus mandou fazer? Mas, como é que ele alguém mandou fazer pode, pela irmão? cura, não foi? Ele não mandou orar por água para alguém tomar, ele mandou orar pela cura. Mas Jesus disse, meu irmão, que empunharão, o que é que Jesus disse? Empunharão as mãos dos enfermos, não tem intermediarismo, porque o intermediário nosso é a bênção de Deus que vem para quem? Para Cristo. E Cristo distribui para nós. Então, quando nós colocamos a espiritualidade numa coisa comum, a gente está blasfemando contra o efeito de prazer de servir a Deus. Ah, mas é pela fé. Mas é uma fé que Deus reprova. É reprovado. E as pessoas acham que isso daí, porque algumas pessoas, homens de Deus aí, né? Porque isso eu vou falar que não é o que deixou de ser, né? Mas homens aí de renome fizeram isso e pessoas nem contaram testemunho, né? Por quê? Ah, eu orei com fulano na madrugada, eu vou mudar. Mas sabe por que eles contam testemunho? Aí as pessoas aceitam, só que aqui eu não estou dizendo. Sabe por que eles contam testemunho? Porque já no Antigo Testamento, na época de Paulo e antes, Deus abençoava o povo de uma maneira, eles interpretavam de outra. A bênção não vem pela água, vem pela misericórdia de Deus, o trabalhar de Deus. Mas como eles fixaram ali, e Deus, Paulo falou, olha, vocês são abençoados pela graça, estão dizendo que é por meio que você fez o sacrifício da lei. Então vocês estão praticando o pecado de feitiçaria. Não vê aquela parte de gravações feitas para ele? É falta de querer de acreditar no que está escrito. Interpretar a palavra. Não, é de acreditar no que está escrito, porque é que meu irmão falou. Porão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Não é assim. Não é o que está escrito? Cadê que estão pondo a mão? Mas é mais fácil orar. Então já traz o intermediário. Está entendendo? Porque não tem fé para orar para curar. Essa que é a realidade. Então, o negócio é enganar. É enganar, Já porque é enganar. aparece Eu falo isso direto. aparece mais, por trás disso aí aparece mais do que E é grave porque a Bíblia diz que os enganadores vão de mal para pior e ser enganando e sendo enganados. E os que seguem a ele é um cego que ama outro cego para cair no buraco. É verdade. Um problema grave que nós solidificamos que não ouvidos. Deus continua nos abençoando. Nessa palavra da doutrina da fé cristã é bom para nós analisar. Depois o irmão vai ler o texto, classifica bem, desanima. Cada momento